E agora teremos a Letícia Romera, que é psicóloga, pós-graduada em Pedagogia Empresarial. Trabalha há 8 anos na empresa Antibióticos do Brasil, em Cosmópolis, São Paulo, como analista de RH. É responsável, entre outras atividades, pelo recrutamento e seleção de pessoal, inclusive pela contratação de pessoas com deficiência. O seu tema será Visão da empresa sobre a empregabilidade da pessoa com deficiência. Eu sei que está todo mundo cansado, que está todo mundo querendo ir embora, mas falta pouco para a gente acabar. Eu vou falar um pouquinho do trabalho que a gente tem na empresa referente à inclusão, né, das pessoas com deficiência. Algumas pessoas talvez não gostem muito de tudo que eu fale, porque a gente vai falar um pouquinho da prática e das dificuldades que a gente tem com essa questão da inclusão. Acho que o Vinícius também não vai gostar de alguma coisa que eu vou falar, mas eu acho que a gente está aqui para debater e para tentar crescer com isso. Eu vou falar, pode passar para mim, então, da lei de cotas, né, que a gente sabe que está em vigor há muitos anos. Eu me formei há 13 anos em psicologia lá em Santa Catarina, fiz estágio de educação na APAE com o trabalho de inclusão, a gente ia nas escolas para falar sobre isso já naquela época com os professores do ensino regular, e a gente já tinha bastante dificuldade, né, aquela resistência de eu não estudei para isso, eu não sei como fazer. E hoje na empresa eu me deparo com outros tipos de questões, né, que a lei, a fiscalização, por exemplo, é uma questão que a gente sabe que é muito deficiente. A gente não tem um número de pessoas para fiscalizar todas as empresas no país. Estamos no estado de São Paulo, que é um estado privilegiado e que talvez tenha um pouco mais de estrutura, e mesmo assim encontramos dificuldade nessa questão da fiscalização. E uma outra questão que eu vou entrar é a questão da abrangência da lei, né? A lei, ela é igual para todo mundo, a partir de 100 funcionários, e tem os percentuais aí para cada número de funcionários. Mas não é avaliado a empresa em si, em que região que ela está, que tipo de trabalho que ela tem, se a gente tem pessoas realmente aptas a desenvolver essas atividades. E eu vou dar um exemplo, não vou citar o nome da empresa, mas eu conheço uma empresa do interior que ela precisa ter 80 pessoas com deficiência. Ela fica numa cidade muito pequena, eu acho que de 70 mil habitantes, e ela não consegue, na cidade, suprir essa necessidade dela de 80 pessoas com deficiência que estejam dentro de algum perfil, etc., para cumprir essas vagas. E ela acaba buscando fora, em cidades vizinhas. Ela contratou um ônibus fretado para buscar essas pessoas e tudo mais. E daí o que aconteceu? A cidade vizinha ficou com problema, porque é pequena também, porque ela buscou as pessoas lá. Então, assim, é uma dificuldade, mas a lei exige, ela tem que ter aquelas 80 pessoas, e às vezes não existe uma estrutura para que se tenha naquela região 80 pessoas. Então, acho que falta um pouco dessa flexibilidade da lei, que a gente sabe que é difícil, mas que em alguns momentos seria necessário. E aí a gente entra na questão da educação também, né? A lei de cotas versus educação. A gente sabe que não adianta a empresa contratar, a gente não pode fazer um trabalho segmentado, é um trabalho em conjunto. A educação inclusiva, eu acho que anda junto com a questão da inclusão no mercado de trabalho. A gente precisa ter pessoas capacitadas ou com um mínimo de educação para que a gente possa incluí-las no mercado de trabalho de uma forma talvez mais adequada. As empresas hoje elas têm que se flexibilizar, se adaptar em relação a isso, e muitas vezes elas acabam fazendo o papel do governo, né? Elas contratam pessoas que não têm ainda uma escolaridade ou algum conhecimento, e elas vão pagar cursos ou vão trazer para dentro da empresa professores ou escolas para ensinarem aquelas pessoas, que seria um papel do governo e não da empresa, que muitas vezes ela é obrigada a fazer. Então, um pouquinho da teoria, né? O que a gente ouve sempre sobre a inclusão das pessoas no mercado de trabalho. Ela deu para as pessoas com deficiência realmente uma oportunidade de inserção, né, que antes a gente não via tanto. É uma responsabilidade social da empresa, né, a empresa precisa cumprir essa lei e tudo mais. As pessoas nas empresas passaram a ter contato com a diversidade, isso é muito legal. Né? A gente vem de uma geração em que não se via muito as pessoas com deficiência, elas eram segregadas. Então, a gente não via na rua, a gente não via na empresa, eu não estudei com nenhuma pessoa com deficiência, hoje a gente já vê um cenário diferente. Então, ela está possibilitando, né, esse contato com a diversidade.
A questão do crescimento pessoal e profissional, não só para o deficiente, mas principalmente para as pessoas que convivem com eles, né? Isso é uma coisa bem legal também. A teoria fala de um programa de inclusão estruturado nas empresas, né? Que as empresas formam um comitê e tem pessoas do departamento de segurança, do departamento de RH, os gestores que formam esse comitê para, então, trabalhar a questão da deficiência, da inclusão do deficiente na empresa. Isso é o que fala a teoria. O tratamento igual, a gente sempre ouve, não, tem que incluir, mas tem que tratar igual, ele sempre tem que ser tratado como todos os funcionários. O desempenho do deficiente ele pode superar as expectativas, né? A teoria fala disso, de que a gente, às vezes, subestima a capacidade, quando ele começa a trabalhar, a gente vê que ele pode, sim, e que ele pode ir além disso. E o ambiente de trabalho se torna mais humanizado, né? Todos nós somos diferentes, e lidar com a diferença, eu acho que faz parte, independente da deficiência ou não. E agora eu vou falar da prática, de um pouquinho do que a gente vivencia, do que a gente conversa com outras empresas e do que a gente sente nesse dia a dia com a questão da inclusão. Tem a necessidade de cumprir a cota. A gente precisa cumprir a cota. Então, acho que, primeiramente, para um gestor de uma empresa, para o presidente de uma empresa, quando a gente vai vender esse serviço, que foi o que aconteceu com a gente teve que falar na questão de números, na questão do quanto isso pesaria no bolso dele se a gente não contratasse as pessoas. Porque se não contrata, vem a multa, você tem que pagar. E trabalhar com gestores, com presidentes, a gente tem que, às vezes, começar por essa questão de pegar no bolso, que é onde eles sentem, porque a empresa tem que dar lucro, porque a empresa, né, tem essa questão. Então, a gente começa por aí e vai pela beiradinha falando um pouco da questão social e tudo mais, e é o trabalho que a gente tenta fazer. E daí a gente entra na questão do contato com a diversidade e o crescimento pessoal, que acaba acontecendo, né? A gente faz todo um trabalho de sensibilização. Os nossos contratos hoje de deficientes, a maioria foram com o pessoal da Fundação, e a Fundação dá esse apoio para a gente na questão da sensibilização, de ir até lá, de conversar com o gestor da área, de conversar com os funcionários que vão trabalhar junto com esse deficiente, e isso acaba dando um crescimento pessoal maior para as pessoas que convivem com essas pessoas. Aqui eu falo do tratamento de acordo com a situação, e não um tratamento igual. A gente fala da questão do tratamento igual, mas o que a gente encontra, na maioria dos casos, não é isso. E eu vou dar alguns exemplos para vocês, de que a gente tem uma funcionária, e já teve nessa mesma área, que trabalha numa área de produção, numa linha de embalagem. Eu trabalho numa indústria farmacêutica, então a linha de embalagem no processo final é a parte do cartucho, né, a caixinha, colocar a bula dentro, é todo esse final de processo de embalagem. E além de fazer o processo em si da embalagem, às vezes cai alguma coisa no chão, então o pessoal limpa, o pessoal organiza a caixa, o pessoal tira as caixas de dentro da área e leva para fora, então tem um rodízio de atividades. E a gente já teve a oportunidade de pessoas com deficiência trabalhando nessa área de, em algum momento, falarem, não, eu não faço isso, eu não limpo o chão nem na minha casa, eu não vou limpar aqui. Então, é uma barreira que a gente encontra, porque como que eu vou tratar igual? Se fosse um funcionário qualquer, né, um outro funcionário, se ele insistisse nessa questão, a empresa mandaria embora. Nessa questão, a gente acaba relevando em alguns momentos, não relevando de aceitar, mas de não mandar embora, por exemplo, de não fazer o desligamento, mas a gente chama para conversar, e assim, algumas pessoas, essa pessoa especificamente, a gente teve um trabalho bem grande de conversar com ela, de ela ter que vir ao RH, porque com a coordenação dela não surtia efeito as conversas, e no RH a gente tem que ser duro e falar dessa questão justamente, olha, aqui não funciona assim, aqui é uma empresa, aqui não é a tua casa. Se na tua casa tu não limpa, bom, o problema é da tua mãe que não, né, que vai lidar com isso, mas aqui na empresa todo mundo tem que fazer as atividades. Se você trabalha nessa área, essa atividade faz parte dessa área, tem que ser feita. E a gente pressionando e falando e conversando, lógico, com jeito, sem falta de educação, jamais, ela foi melhorando, e esses dias eu estava conversando com ela e falei assim, nossa, tu consegue perceber o quanto tu evoluiu? E ela fala, é verdade, eu estou mais calma, eu consigo lidar melhor com as situações, e isso para a gente é um avanço, mas é um trabalho de que ela está na empresa, acho que quase 4 anos. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, realmente, é um trabalho que a gente tem que ir fazendo, e a gente não trata todo mundo igual. É mentira dizer que o tratamento é igual, o tratamento é sempre de acordo com a situação, né?
A sensibilização dos colaboradores e gestores versus os conceitos individuais. Então, o trabalho de conscientização é feito, mas as pessoas, elas têm os seus conceitos, né? Então, assim, tirar de uma pessoa de 30, 40, 50 anos um conceito que ela carregou durante todo esse tempo, em 1 ano, em 6 meses, nem sempre é fácil, né? Então, a gente tem que estar sempre trabalhando isso, tem que estar sempre conversando com essas pessoas para que esse conceito mude. A gente tem que fazer um trabalho corpo a corpo ali para que isso mude. Um exemplo é a coordenadora, na verdade, a líder de área, dessa área de embalagem especificamente. Ela, no início, ela teve uma certa dificuldade de lidar quando o problema vinha, ela não sabia o que fazer com aquilo, apesar da gente ter conversado muito com ela, de ter trabalhado muito essa questão. Ela tem uma dificuldade, acho que até hoje, assim, o problema surge, ela fala, liga no RH, vai no RH que a gente resolve, né? E a gente, aos poucos, vai trabalhando isso. Uma outra questão é a família, né? A gente encontra ainda essa barreira com as famílias, né? A questão de proteção, algumas vezes questão de falta de informação. E daí eu vou para mais um exemplo. Um dos nossos funcionários com deficiência não estava se sentindo bem, passou no nosso ambulatório médico, e o ambulatório médico liberou, falou, não, é melhor ir para casa, né, não trabalhar hoje, como faria com outro funcionário. E a gente tem o serviço de táxi, um táxi que presta serviço para a empresa, quando a gente precisa, ele, né, foi lá, pegou a pessoa e levou para casa. Imediatamente, após chegar em casa, uma pessoa da família ligou para mim e falou, como vocês fizeram isso? Colocá-la sozinha dentro de um táxi e mandar para casa. Quando for assim, me liguem que eu vou buscar, eu saio do meu trabalho e eu vou buscá-la na empresa. Né? Então, a gente encontra ainda essa dificuldade com a família. Ou a família ligar e perguntar como que ela está no trabalho. Assim, assim, assim. Olha, se vocês quiserem, vocês podem dar bronca. Trata como uma criança, uma pessoa de 40 anos. Então, a gente encontra ainda essa dificuldade. E a gente vê que o trabalho tem que ser, como eu falei, geral. É a sociedade, é a família, é a empresa, é a escola. Então, tudo precisa andar junto para que a gente consiga alguma coisa mais efetiva, né? A capacitação escolar e profissional versus as necessidades da empresa. Muitas vezes, a gente esbarra, como eu já falei, nessa questão. A gente precisa contratar uma pessoa, a indústria farmacêutica, que é onde eu trabalho, onde eu tenho vivo com essa realidade, a gente tem muita necessidade de uma certa escolaridade, mesmo em área produtiva. Você pode pensar, nossa, mas produção precisa? Precisa, porque uma indústria farmacêutica, ela segue o que a gente chama de boas práticas de fabricação. Então, para tudo a gente tem procedimentos, esses procedimentos têm que ser lidos, para tudo a gente preenche formulários durante o processo. Então, se a pessoa não sabe ler e escrever, fica difícil. É impossível? Não é. A gente já teve casos na empresa de pessoas que não sabiam ler e escrever, que ficavam daí limitadas a algumas atividades em que não necessitava a questão de ler e escrever. Mas daí a gente entra na questão de novo, a gente não está tratando como igual. Ela está trabalhando numa área que faz um rodízio de atividades, mas ela só faz 2 ou 3, porque ela tem, né, essa questão da escolaridade. E daí eu entro de novo na questão, a gente precisa trabalhar sempre junto com a escola e tudo mais, para conseguir isso. E a gente, mais uma vez, vem de uma geração onde os profissionais de hoje eram os alunos que não iam para a escola regular, que não tinham todo esse acesso. Então, a gente encontra ainda essa dificuldade. Mas nem tudo, né, são coisas ruins. Temos flores também na empresa, temos casos de sucesso. Então, a gente tem um caso aí de sucesso. Ela, inclusive, eu vou falar o nome, porque quando eu contei que eu vim aqui, eu falei que... Priscila, posso falar do teu caso? Lógico, Letícia, se precisar, eu posso ir até lá contigo. Ela é uma graça. E a Priscila foi contratada através da fundação, né? Foi quando a Priscila chegou para a gente, ela muito tímida na entrevista, a gente não imaginava que ela realmente teria todo o potencial que ela tem. Ela foi acompanhada por parte da fundação no início, né? A fundação, ela ia até a fundação e tudo mais, mas foi por pouco tempo. Graças a Deus, assim, foi um trabalho muito legal. E a fundação, ela fez um trabalho bem efetivo junto da família. Porque a família tinha uma resistência. A empresa onde eu trabalho fica em Cosmópolis. Ela mora aqui em Barão Geraldo. Então, mas ir para Cosmópolis, como que vai fazer? É longe.
E a gente fala, não, tem o transporte fretado, o transporte deixa dentro da empresa, mas na volta ela mora em Barão, o ônibus para na pista, como vai fazer? Então, assim, teve um trabalho no início junto com a família, mas que foi bem efetivo. Então, a família acabou incentivando essa ida dela para o mercado de trabalho, e esse é o primeiro emprego dela. Antes disso, ela só tinha feito estágio na fundação, eu acho que foi numa escola. Uma outra coisa importante foi o apoio e o acolhimento da equipe de trabalho. Então, a equipe que trabalha com ela é uma equipe pequena, ela trabalha numa área que a gente chama de treinamento, de boas práticas de fabricação, que fica dentro da garantia da qualidade. É uma área administrativa, mas voltada para a fábrica como um todo, na questão do treinamento. E ela trabalha com mais 2 meninas que acolheram ela assim, de uma forma maravilhosa. Ela, de vez em quando, tem os problemas dela e ela chega na empresa. Eu lembro uma vez o irmão dela, ele estava viajando e ela estava com muita saudade, não tinha contato com ele há algum tempo que ele não ligava, e ela chegou na empresa chorando, e as meninas acolheram, e as meninas entenderam, elas conseguem lidar com a situação de uma forma positiva. Bom, é a questão do acolhimento. A capacitação escolar dela de acordo com a necessidade da vaga. Ela é uma menina que acabou o ensino médio, né, sabe lidar bem com o computador, assim, na medida do possível ela consegue lidar com a questão de computação, que para a área foi uma coisa legal, porque ela lança planilhas, ela faz algumas cobranças, e ela é muito correta assim, nas coisas que ela tem que fazer. E ela percebeu, como somos uma indústria que exportamos mais de 50% do que a gente produz, a gente tem muita auditoria, então fala-se muito inglês dentro da empresa. E ela, percebendo isso, eu estava 1 mês e pouco na empresa, ela veio falar comigo se a gente tinha um convênio com uma escola aqui de Campinas, para que ela pudesse estudar o inglês. Eu falei que não, mas que a gente poderia fazer. E ela correu atrás disso, ela foi na escola, viu como era a questão do convênio, passou meu e-mail, eles fizeram o acordo com a empresa e ela foi estudar inglês. Então, ela está estudando inglês, toda feliz da vida, fica falando, agora eu vou ganhar a tal da caneta que faz a leitura em inglês, e ela está super animada, assim, passou de fase no curso, né? Então, ela está buscando também se capacitar ou estar dentro, né, desse contexto. E daí entra o que foi principal, né? A vontade e determinação dela. Porque era o primeiro emprego, ela nunca tinha trabalhado, e se a gente olha a Priscila trabalhando, eu acho que ela é uma das melhores funcionárias que a gente tem. O coordenador da área, inclusive, fala que ela vai se aposentar na empresa, que ele não vai... não quer que ela saia de jeito nenhum, que ele não cede ela, inclusive, para nenhum departamento, porque ela vai muito bem na área. Né? Então, a vontade dela também fez com que ela progredisse e continue progredindo na empresa. E é um caso de bastante sucesso que a gente tem, e a gente espera que tenhamos outros. Para finalizar, eu vou falar um pouquinho das perspectivas do que a gente espera para o futuro, né? Porque eu acho que a gente tem que ser positivo, a gente tem que sempre esperar o melhor. Então, o assunto inclusão no mercado de trabalho, ele vem sendo há muito tempo discutido e enfatizado, né? A gente está aqui hoje para isso. Então, eu acho que falar muito de alguma coisa tem que trazer alguma coisa positiva. Uma outra coisa é que as crianças deficientes de hoje vão ser os profissionais de amanhã. E como hoje a gente discute muito isso, como hoje esse assunto é muito mais tratado e difundido, a gente espera que os profissionais de amanhã sejam, com certeza, melhores do que os de hoje. As famílias também são mais esclarecidas. Eu acredito que aqui a gente tenha algumas famílias, né, de usuários da Fundação e que estão procurando também estar mais atento a tudo que está acontecendo e lidando melhor com essa situação, né? Não superprotegendo tanto seus filhos, tratando eles como crianças, adolescentes e adultos que são. As empresas vão estar mais preparadas, né? Eu acho que as pessoas vão estar convivendo há mais tempo com pessoas com deficiência, elas ouvem falar mais disso, então eu acho que as empresas vão estar mais preparadas. A questão de acessibilidade, as empresas novas que estão sendo criadas, ou os prédios novos dentro das empresas antigas que estão sendo criadas, vão possibilitar aos cadeirantes, assim como o Vinícius, o acesso às empresas, que hoje as empresas mais antigas não têm, né? Elas precisam destruir os prédios que ela tem, ou adaptar as suas construções para acessibilidade aos cadeirantes. As escolas praticando inclusão, a gente fala tanto de educação inclusiva, então a gente acredita que a escola
inclusiva seja muito positiva para uma empresa inclusiva também. E os profissionais mais capacitados para receber e entender o deficiente, né? A gente espera que isso seja algo normal dentro da empresa, um deficiente ou não deficiente entrando para trabalhar seja aceito e seja tratado da mesma maneira. E a inclusão não sendo uma imposição, mas sendo uma coisa natural. A gente não precisando, como disse o Vinícius também, de uma lei para que isso aconteça, mas que seja natural eu contratar eu ou o Vinícius para poder trabalhar na empresa, que isso seja uma coisa sem barreiras, né? E eu acho que é isso que eu tinha para falar hoje. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que tenha atendido.